E hoje, quando a gente para poder avaliar o caminho da quaresma, nosso caminho, é preciso que já na quarta semana, a gente comece a rever e pensar com muita coragem a nossa vida. Porque talvez nem a gente mesmo saiba o que nós queremos. Então, no Evangelho de hoje, quando o cego por minha conta, o paralítico estava à beira da piscina, Jesus chega perto dele e faz uma pergunta. Vocês ouviram o Evangelho agora? O que Jesus perguntou para ele? Graças a Deus, tanta gente ouviu, que lindo. Então fala, filho, que Evangelho? Teve Evangelho, né? Queres ser curado? Então, Jesus pergunta para ele o que ele quer. Se nesse momento agora, Jesus nos permitisse vê-lo, e ele chegasse perto de você e falasse, o que você quer? O que você quer com o seu trabalho? O que você quer no seu casamento? O que você quer com a sua vida? Aperta a gente, né? Nunca parei para pensar nisso. Eu desliguei um automático de primeira e estou levando. Mas Jesus, Ele quer que a gente tenha vida e vida plena. E aí vem São Paulo e fala, ele está dando um eco, olha com os meninos aí para mim, por favor. E São Paulo fala conosco, melhorou? Estava dando retumbando, acho que agora está melhor. Vocês assistiram a missa domingo? Hoje eu estou igual a escolinha, né? A missa domingo, na carta de São Paulo aos Efésios. O que São Paulo nos chama? Para ser o quê? Andar o quê? Filho, prestar atenção no Evangelho já é demais, né? Você quer prestar atenção na carta de São Paulo, que foi aos Efésios. O que Jesus fala? O que São Paulo fala? Andai como? Ó, a dica. Andai como? Filhos da luz. Andai como filhos da luz. Hoje eu estou perguntando para vocês, que Jesus parasse aqui agora diante de nós e falar, o que você quer? Qual é a consciência que temos de verdade, né, gente? De verdade. Qual a consciência que temos, o que significa ser filhos da luz? Nunca pensei nisso, hein? Nunca pensei nisso. Nós fazemos parte do corpo místico de Cristo? Então, se fazemos parte do corpo dele, que ele é a luz do mundo, nós temos que ser luz. Jesus não falou? Vocês são luz. Seja o sal da terra, a luz do mundo. Falou isso? Falou. Pode ir não guardar muito bem as coisas que ele falou, mas que ele falou, falou. Então, o que significa na minha vida hoje, de casado, no meu trabalho, ser luz? Ser filhos da luz. E é tão interessante que São Paulo faz muita metáfora e ele fala assim, pois o fruto da luz, você já viu luz da fruto? Luz dá calor, né? O fruto não é da luz, é da árvore. Então ele mistura essas coisas todas, é muito bacana. O fruto da luz, luz não dá fruto, consiste em bondade, justiça e verdade. Isso quer ditar o nosso comportamento. Então, o que é tão difícil, né? Quando a igreja coloca o evangelho desse domingo, que foi o cego de nascença, é para tirar algumas coisas de nós e abrir para outras. Quando os discípulos veem aquele cego, eles falam assim com Jesus, Jesus, quem pecou? Ele ou a família? Jesus falou, nenhum nem outro. A doença não é consequência do pecado. A primeira coisa que Jesus muda, não é a consciência. Porque às vezes para alguém é doença, o pessoal fala, bem que deve ter alguma coisa escondida que está querendo falar. Não é isso.
Jesus fala, mas essa cegueira será para a glória de Deus. E Jesus, à medida que ele vai, e é tão interessante, porque a caminhada desse cego é muitas vezes a nossa caminhada. Quando pergunta para ele, quem é que te curou? Não sei, é um profeta. Depois ele fala, mas ele só pode ser alguém enviado por Deus, porque como que um pecador me cura? Eu sou um cego de nascença. E depois ele se converte, ele fala com Jesus, Jesus fala, você crê no Filho do Homem? Ele fala, quem é ele? Para que eu creia. Ele fala, sou eu que estou falando com você. Ó. Então ele prostra e adora. Essa é a caminhada que muitas vezes é nossa, né? A caminhada de fé, até ele atingir a maturidade de fé. E Jesus fala com ele, a questão não é a cegueira física, mas a cegueira espiritual. É não ver. Então, por que a igreja coloca isso hoje? Porque a gente precisa começar a prestar atenção no nosso caminho. Se de verdade o nosso caminho e em nós a gente consegue ser iluminado por Ele. Nós já sabemos, e está escrito, que nós somos o templo onde Deus habita. Que condições estão esse templo? Quanto de luz precisa chegar nele? Quanta reforma precisa acontecer dentro dele para que de verdade ele seja morada de Deus? O quanto eu preciso trabalhar em mim? Como é que está a minha caminhada? Porque essa carta de São Paulo, ela vem de encontro ao primeiro salmo, o salmo número 1. O salmo número 1, que fala, feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, mas pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé e medita a sua lei dia e noite. Porque, na verdade, quando ele fala muito em caminho, que nós temos dois caminhos, ou para seguir as coisas de Deus, ou se afastar de Deus, isso é uma orientação judaica, né? Porque caminho, na verdade, é para poder avaliar a gente ter condição de avaliar a nossa vida, a questão da nossa moralidade. Como é que nós, falando que pertencemos a Deus, estamos caminhando? Como que nós estamos caminhando? O que eu tenho feito de verdade da minha vida? Quais são as minhas opções? Porque o tempo inteiro eu tenho que tomar decisão, e essa minha decisão pode ser de acordo com aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Os Efésios eram um bando de pagãos. Era um grupo de pagãos, que um monte de coisa antes era natural para eles, como abuso sexual das crianças, como abuso das mulheres, como escravidão, um monte de coisa. Quando eles se convertem e falam, peraí, aqui tem uma história diferente do paganismo. E a gente precisa, ele fala que como que a gente precisa discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Então, o que é viver uma vida cristã? O que é poder viver como um filho da luz? Eu tenho que saber o que agrada a Ele que é a luz. Como é que eu vou conhecer isso? Como? Tudo na vida tem investimento. Ok? Fala, ninguém acorda belo assim porque resolveu ser belo. Tem investimento, da beleza. Tudo tem investimento. Qual é o investimento nosso espiritual? A gente precisa ser honesto conosco. E falar o que eu estou investindo na minha vida espiritual. Será que eu tenho consciência que de verdade eu sou filho dele? De verdade, Deus me fez para um propósito muito maior, que eu não tenho consciência disso, que eu ainda não despertei. O Papa Leão, acho que 9, se eu não misturar um bocado de Papa, acho que é esse mesmo, Papa Leão 9, disse que todos os sinais que Jesus fez, que eram visíveis, depois se tornaram um sinal invisível de um sacramento dele. Então, quando ele pega esse cego, que ele cospe no chão, pega o barro, faz do pó da terra, ele faz uma lama e passa nos olhos dele, dá a vista outra vez. Ele está fazendo a mesma coisa que Deus Pai fez quando criou Adão, que pegou o pó da terra, está lá nos escritos do Mar Morto, né? Está lá. Ele pega o pó da terra com a saliva de Deus e faz Adão. Então, quando Jesus pega o pó, com a saliva dele, faz o barro e coloca nos olhos e manda ele se lavar nas águas, ele está recriando o homem. Ele está fazendo uma nova criação, onde ele está fazendo com que ele abra os olhos da alma, para que ele possa ver. É isso. Então ele fala, é preciso que vocês vejam com os olhos espirituais. Não só com os olhos da carne, que a gente olha e não enxerga. Então Jesus está alertando
para isso, né? Está chamando para que a gente possa ver, né? Ver de verdade, né? Pedir a Ele, Senhor, abre meus olhos, me dê o colírio, que é Jesus. Está escrito em Apocalipse. Jesus é o nosso colírio, que a gente põe para que a gente possa despertar. Senão a gente passa pela vida com os olhos fechados para essa única realidade que nos sustenta, que é Deus. Essa realidade que tem que ser tão concreto dentro do coração de vocês. Essa realidade que nos sustenta. Porque a gente não está aqui para poder explicar esse mistério de ter sido chamado à existência. Esse mistério que a gente passa por tanta coisa, às vezes é tanta luta, tanto sofrimento. Mas isso tem que andar dentro de nós uma certeza tão grande, que quando isso que Jesus fez com o cego, Ele fez conosco em qual sacramento? Que pelos padres do deserto esse sacramento era chamado de iluminação. Qual é esse sacramento? Batismo. A quaresma inteira caminha para renovar o nosso batismo. A quaresma inteira. Então, na quaresma, no batismo, Deus nos ilumina, pois nós não recebemos o Espírito Santo, nós não recebemos a Trindade. O que expulsa a Trindade dentro de nós? O pecado. Quando eu peco, eu expulso a Trindade dentro de nós. Então, o batismo é quando a gente é iluminado. A gente recebe a luz de Deus, fala, veja, a realidade é outra. Então, como é que a gente dá conta da luta aqui? Como é que eu dou conta de não explicar um décimo? Hoje eu falava com uma residente, ela angustiada com os óbitos. Falei, não estamos aqui para explicar a dor e o sofrimento. Estamos aqui para acolher e fazer isso melhor. Podemos ajudar o outro a viver o sofrimento de uma forma melhor. É para isso que, se você já enxerga, você ajude o outro, seja luz na vida do outro. Mas isso está relacionado até com a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Que o cristão tem que ter cuidado com tudo que fala, como veste, como anda, porque tudo revela Deus. É sério. Então a nossa boca, São Paulo fala muito isso, né? Nós não podemos falar nada que revele as trevas, o pecado, mas a luz. Porque é tão interessante, como diz Santo Ambrósio, que no período que a gente está em pecado, tudo em nós é escuridão, porque a gente não enxerga. Então você passa depois, às vezes, uma situação difícil na sua vida, e depois que passa, você fala, mas como é que eu entrei naquilo? Como é que eu não vi que eu estava naquela lama? Vê não? Porque o pecado, ele tampa, é como se ficasse obnubilado a sua inteligência. E você não vê, fala, essa figura está cega, e está cega. Né? Quantas coisas vocês viram aí já? Quantos crimes você pega a solidão de alguém, pega a carência de alguém, limpa a pessoa, todo fulano, manda dinheiro para ele, não, vagabundo, está na internet, você nunca viu. Imagina, vão casar, bobo, arrumou a roupa, pagou para o casamento. E era um rolo danado, era mentira. Arrumou tudo, pagou tudo, a festa, está lá na igreja esperando até agora, cadê o moço? Nunca mais apareceu. E mandou tudo que ela tinha juntado com esforço para o outro. Como que você entrou nisso, fulano, e não viu? Porque a minha carência, a minha necessidade de ser amada, de sentir amada, eu nunca vi a pessoa, mas ela falou coisas lindas na internet que me amava, eu na carência, não sabia que existia um amor maior, que me amou sem igual, que deu tudo por mim, deu a vida por mim, que se esse amor me basta. Enquanto eu não entender isso, eu vivo de migalha. Fulano acorda, não, ele é lindo, gente, olha a foto que ele mandou, maravilhoso, devia estar lá na cadeia, enrolando. Estava à toa mesmo. E a covinha, né, que eu falo com vocês, é covinha. Fala, minha filha, tem uma cova maior que você vai cair. Não, mas é lindo, gente. É, lindo. Mas como é que não vê? Então, quando eu aproximo dele, Deus nos faz ver. Ele nos dá força para sustentar, ele nos sustenta na graça. Ilumina a nossa inteligência para discernir o que é dele e o que não é dele. Então, por isso que a gente tem que ter a coragem hoje de falar com ele, Jesus, eu quero que o Senhor abra os meus olhos, porque eu sou cega. Nós já nascemos na cegueira. Nós temos a cegueira de nascença, porque qual do pecado original, eu já falei com vocês, que o pecado original não é algo que nós fizemos. Vocês lembram disso? Posso que não lembro. Mas é algo que nós perdemos. O que nós perdemos com o pecado de Adão?
Já dei a dica. O que foi? A santidade. Porque Deus nos criou justos e santos, mas nós perdemos com o pecado. Então, por que nós vivemos na escuridão? Porque perdemos a santidade. Então a gente não enxerga nada, não vê nada. Se a gente não meditar a palavra de Deus, não vê que se eu permanecer diante dele, é como a árvore plantada junto a riacho, que dá o fruto no tempo devido e as suas folhas nunca murcham. E tudo que ele faz é bem sucedido. Senhor, por que meus negócios não dão certo, meu filho? Não pediu opinião, ué. Achou que sabia. Eu falo que é igual o menino de 1 ano quando aprende a andar. Ainda tem a base larga, porque não equilibra direito, bumbum de fraldinha. Você vai ajudar, ele bate a mão e fala assim, dá licença que eu sei andar sozinho. Aí cai, aí volta. Somos assim. A gente não quer pedir opinião a Deus ou falar isso com ele? Vai falar isso com ele. Tudo, Filó, tem que falar com ele? Tudo, e mais alguma coisa. Senão nós vamos decidir errado. Porque a gente não enxerga. A gente é cego. É impressionante. Então, quando a gente se fecha nas nossas verdades, né? Eu sei, né? Eu sou dona da verdade. Não sabemos nada. A gente precisa de se colocar com humildade diante dele, entender a distância do Criador para a criatura, mas que se inclina, né? Vem até nós, é só chamar e ele fala, o que foi? Essa doçura que não tem preço na nossa vida, que é Jesus. Então, quando Paulo fala tudo isso, a gente precisa ter coragem de colocar a nossa vida a limpo diante dele. E somente diante dele. Fala, Jesus, o que na minha vida ainda está escuro? Aonde que na minha vida não entrou a sua luz? Aonde que eu não enxergo? O que você quer? Eu quero ver. Mas até para ver, a gente tem que pedir a Jesus coragem para ver. Porque às vezes eu vou ver determinadas situações que vão exigir de mim decisão. Coerência com Deus. Fala, não, tem umas poucas de lágrimas, é melhor não falar no assunto. Mas é preciso tudo pôr diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente caminha para Ele, para voltar para Ele. Então, aquilo que eu falei no início, que eu não concluí. Eu gostaria que vocês tivessem uma verdade gravada dentro de vocês, para que nada abalasse vocês, nunca. E a verdade é que vocês foram criados por amor. Que Deus um dia teve vocês na mão. Ele podia não ter desejado nenhum de nós, mas Ele desejou. E a nossa vida é muito bem-aventurada. Nossa vida é desejada, nossa vida é querida. Deus nos quis e nos quer, por isso nos mantém aqui. Porque se Ele desistir de nós, nós viramos um pó. E só estamos aqui pelo amor dEle, que é movimento. Porque o amor de Deus é estático, não é estático, é dinâmico. Ele nos põe em movimento. Ele nos sustenta para estar aqui, a busca dEle. Então Ele nos colocou na mão, nos formou, soprou, e falou, vinde a vinda, a vida, minha filha, meu filho, querido, amado. E desejou e quis que cada um de nós fizesse algo aqui. O que é um segredo para cada um. Que a gente só sabe com Ele. Se a gente ficar em silêncio para ouvir, e se colocar à disposição de falar, estou aqui, a vosso dispor. E apressa-se, Senhor, em me ajudar a fazer aquilo que eu vim fazer, porque o tempo é curto. Não me deixe me perder pelas ilusões, não feche meus olhos para a luz, para a realidade. Eu vim falando com vocês que a gente só conhece a sujeira quando o sol bate. Eu só sei se meu carro foi bem lavado, se eu ando com ele no sol. Eu vejo se lavaram direito meu carro, não, porque bate lá e fala, ó, sujeira. Mas eu olhando assim, falo, nó, está um espetáculo, bate a luz. E assim é a nossa vida, a gente tem que ter coragem e falar, Senhor, eu sou cega, como aquele homem, cego. E eu quero de verdade crer, eu quero de verdade entender que eu sou sua filha, eu sou seu filho amado. E que eu não vim nesse mundo para passear ou estar aqui à toa, mas eu vim aqui para revelar na minha vida a beleza de ser seu filho. E eu tenho que andar como filho da luz. Então vigie as minhas palavras, para que tudo na minha boca seja somente ação de graças. Mas que eu nunca leve o mal na vida de ninguém, não tenha treva no meu falar, no meu agir, no meu pensar. Mas que em tudo eu revele a luz que é Ele, Jesus. Nós não somos a luz, mas nós podemos permitir que a luz passe. Então nós somos matéria de mais e pouco espírito. O desafio é que Ele nos faça mais espírito e pouca matéria. Mas para isso eu preciso me destruir, no sentido que eu preciso me quebrar,
para revelar aquilo que verdadeiramente eu sou. Um nada, né? Mas eu preciso revelar. Fala, Jesus, olha a minha miséria, me ajuda. Eu falo com ele todo dia, na hora que a gente recebe a Eucaristia, eu falo com ele. Não repara que a casa está em obra? Está em obra. Para que eu me torne seu templo aonde o Senhor habita. Eu arrumei uma arquiteta poderosa, Maria. Conta para ela, aonde em mim não está do jeito que o Senhor agrada, para que ela quebre. Ela está preparada para poder quebrar, pode quebrar. Para que a sua luz entre até eu poder ser um templo onde o Senhor possa habitar. Mas não repara, eu estou em obra. Estou em reforma. É preciso permitir ser quebrado. É preciso dizer a Ele, não vejo. Ter honestidade e dizer, Senhor, eu estou parada. E às vezes a gente tem situação na nossa vida que a gente não enxerga a solução, a saída. Mas entrega para Ele, seja qual for o problema. Não sugira. Porque Ele não precisa de sugestão, Ele tem a saída. Fala, quando eu não enxergo nada, fala, Jesus, não precisa enxergar não, só me dá a mão. Porque se o Senhor sabe o caminho, o meu passo é firme. Por que a gente vai à missa todo dia cedo? Por que a gente se alimenta cedo dele e da palavra? Porque eu começo o dia olhando para o céu, para que eu mantenha os pés no chão, olho para o chão e ando direito, para não tropeçar. Mas saber qual é o caminho que ele indica. Se eu não me alimentar dele, se eu não parar primeiro antes de começar a dar o primeiro passo, e sair igual uma doida, correndo, atrasado, alguma coisa, o dia vai ser naquela loucura. Para primeiro. Se você não puder estar na igreja, leia a palavra de Deus. Se alimente da palavra, toma a bênção do seu Pai. E fala, me guarda, me ilumina, me conduza. E me ajude hoje, só por hoje, a ser filho de Deus. Só por hoje ser filho da luz. Só por hoje que as minhas palavras não tragam nenhuma treva, mas somente ação de graças. Somente hoje eu revelo o seu louvor, a sua bondade, a sua misericórdia na minha vida. Só por hoje. Me faça que de verdade, por onde eu passar, eu traga luz. E revele que é o Senhor que é a razão dessa luz. Não eu, porque eu não sou nada. Sou matéria. Quando eu encontro alguém desesperado, digo a ele, creia, você tem um pai. Então quando eu disse para vocês, por que a gente dá conta da dificuldade, eu falo com vocês, por que eu dou conta ainda das dores hoje, né? Que CTI é tão pesado. Tão difícil lidar com a dor de uma criança. Tão difícil lidar com a dor da família. Tem alguma coisa para explicar? Não. Mas é porque creio profundamente, isso que eu falei. Fomos criados por amor, para viver no amor e eternamente. Mas a gente só crê, só consegue viver isso com firmeza, andando a cada dia. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que tem um Pai que nos espera. Absoluta. E isso basta qualquer luta no caminho. Porque é certeza que eu vou estar com esse Pai, com aquele que nos desejou, que nos criou. E isso vai tirar a nossa cegueira. Fala, Jesus, me faça ver o caminho. Aquilo que vos agrada, Senhor. Não me deixe tomar decisão que vá vos ofender, que vá vos magoar, ou que possa ferir o Senhor mais que eu já tenha feito. Me ajuda, à medida que a gente vai tomando consciência, me ajuda a ser filhos da luz, me ajuda a caminhar de verdade como Paulo nos chamou, nos deu uma chamada, e o Senhor fala que curou o cego, nos cure. E quando o Senhor pergunta o que você quer, me ajuda a te dar uma resposta com coerência da minha vida. O que você quer? Porque de verdade Ele irá fazer. Me ajuda, Senhor, a responder essa pergunta, que a hora que o Senhor perguntou para mim isso hoje, no Evangelho, eu parei na igreja cedo, quando o Senhor falou, o que você quer? Quando você perguntou para aquele homem parado, paralisado há 38 anos, e quem sabe sou eu que estou paralisada, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida afetiva, em quantas situações que a sua vida está parada, porque você não está enxergando aquilo que precisa ver. E a única pessoa que mostra é Ele. Porque nascemos cegos, caminhamos cegos. Mas precisamos ter a humildade de dizer, Jesus me mostra. Abra meus olhos, pinga o seu colírio.
Me dá coragem de ver a situação, por mais difícil que seja, por mais dolorosa que seja, me ajuda a enfrentar o que tiver que enfrentar com o Senhor. Sozinho eu não dou conta. Mas se o Senhor caminhar comigo, eu darei conta. Né? Quando eu falei isso com ele na capela, passando na capela, eu digo meu pai, eu sabia que ele ia morrer na madrugada, quando eles me ligaram, que ele não estava respondendo. Eu passei na porta da capela, estava só a luz do Santíssimo, e eu disse a ele, vão comigo, meu amigo, porque se o Senhor for, eu não terei medo de entregá-lo, porque eu sei que ele não me pertence, né? Então, é essa caminhada, essa certeza, mas você precisa ver, precisa ter coragem de assumir que viemos para ser de Deus, e de revelar nesse mundo que deu as costas para Ele, nesse mundo onde não existe mais a consciência do pecado, né? Eu falei isso para vocês outro dia. Aonde tira Deus, tira o pecado. Aonde tira a luz, não tem sombra. Me ajuda, Senhor, a ter a coragem de ficar nua diante do Senhor. Me ajude a ir diante do Senhor desvestido, rasgar meu coração, a minha miséria e falar, vamos olhar a nossa vida por detalhes, Senhor. Vá colocando a sua luz na minha vida pessoal, no meu casamento, no meu noivado, ou seja, o namoro, na minha profissão, na minha vida familiar. Olha tudo. Me mostra onde não está bom, aonde não é a referência de um filho de Deus. E põe luz. Conserta. Traz a cura. Quanta cura nós estamos precisando. Quanta ferida nas almas. Quantos relacionamentos quebrados, machucados, feridos, que precisamos da cola de Deus. Precisamos desse amor que cola. Mas antes eu preciso de dizer a Ele, olha aqui, errei aqui. Errei feio. Aqui não fui sua filha. Mas para tudo tem um jeito, porque Ele tem. Ele tem a cura. Aquele amor dele que cura tudo, que mostra tudo diferente. Nós faltamos mais um fim de semana para poder vivermos a Quaresma, a Semana Santa. Nós não podemos atravessar e chegar na Páscoa dele e viver um dia a nossa Páscoa definitiva, sem tomar essa consciência da nossa conversão. Não podemos continuar caminhando da mesma forma. Precisamos avaliar em tudo, nas palavras que eu disse hoje, na toda a minha moralidade, nas minhas opções, como é que eu estou caminhando, se faço o caminho dos ímpios, ou se de verdade eu procuro caminhar com Deus. Procuro definir todas as minhas opções da forma como isso agrada ao Senhor, porque creio na vida que é eterna. Naquele Deus que veio para poder me trazer o bem, o amor, o melhor, e que está vendo a nossa vida muitas vezes atrofiada, presa numa treva, né? Que a gente no pecado, a gente fica inteiro escuro. E Deus quer nos libertar. A gente é luz, que é luz nele. Deixar essa luz brotar em nós, transformar a nossa vida. Não é aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Que o carvão, né? Com a forma como ele recebe a luz, ele pode ser um carvão ou um diamante. Depende de como é que eu permito receber a luz. E hoje nós vamos pedir a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, que permitiu receber essa luz que era Jesus, e ela foi toda luz, né? Permitir, pedir a ela que interceda por nós, tão miseráveis, que não conseguimos ver o óbvio, né? Não conseguimos ver nem a nossa situação, a gente não vê nada, não enxerga nada, a gente é cego, mas que a gente peça a Ele a graça de ver no Espírito o que precisa ser visto, nos dá a coragem da confissão, lá diante do Santíssimo com Ele, e na confissão com o sacerdote, e trabalhando a nossa vida, e trabalhando aqui aonde a gente um dia possa ser morada de Deus, um dia a gente possa ser morada dEle, né? Que Nossa Senhora nos ajude, nos conduza pela mão, nos mostre o caminho que ela soube trilhar tão bem, nos dê força, né? Que Ele mostre que Ele é a nossa força, para um dia chegarmos lá, mas que enquanto estamos a caminho e cremos em Jesus, recebemos a Eucaristia, recebemos a palavra, é nossa missão colocar o irmão de pé, é nossa missão ajudar o outro a falar coragem, vamos junto,
Nós vamos chegar lá, tem algo muito melhor que nos aguarda. Por que que a gente pode afirmar isso? Por quê? Por que a gente pode afirmar que está em algo muito melhor que nos aguarda? Porque Deus me ama. Diga isso para você mesmo. O amor que Ele tem por mim é único, intransferível, é pessoal. Eu sou a pessoa mais importante para Ele. Vocês têm que guardar isso no coração de vocês, porque a hora que o vento bater, nós só vamos ficar de pé, porque essa rocha que vai nos sustentar em todas as dificuldades tem um nome, é Jesus. Que vocês nunca duvidem da presença dEle junto com vocês todos os dias. Todos os dias. Jesus não pula um dia, nenhum. E por pior que seja a tempestade, ela acalma com Ele. É só a presença dEle. Acalma. É Ele que tamanha luz. Você imagina, a sinagoga andava um homem lá o tempo inteiro, há anos atormentando o povo. Quando Jesus entra naquela luz, ele fez 40 dias de jejum. Quando ele entra na sinagoga, um possuído fala: "O que você veio fazer aqui? Eu sei quem tu és o Filho de Deus." Que Deus nos permita caminhar neste mundo de forma que quando as pessoas olharem para nós, digam: "Eu sei quem tu és Filho do Altíssimo." Que Nossa Senhora, por intercessão dela, consiga de Deus essas graças espirituais que precisamos para revelarmos a dignidade que temos, que está escondida. Somos filhos amados de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.